A paz do Senhor para todos os irmãos que acompanham sempre o nosso canal, porque tudo isso daí é apenas para a glória dele e para o conhecimento dos irmãos em aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, a palavra de hoje, nós falamos sobre as últimas orientações que Jesus dá aos seus discípulos, ou melhor dizendo, as últimas profecias, relacionadas com os seus discípulos, principalmente para Pedro. E ela está mencionada lá em Marcos 14, versículo 27 em diante, do 27 ao 31, melhor dizendo, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Quer dizer, todos os outros discípulos, não é? Amados irmãos, aqui Jesus já estava nos seus últimos momentos com eles, com os seus discípulos. Judas não estava presente aqui. Aqui ele já tinha feito a ceia da última Páscoa com os seus amigos, com os seus discípulos. Aqui, naquele momento, Judas já sai, Jesus já diz: olha, o que tu tens que fazer, tu faz depressa. Judas saiu. E ali Jesus faz uma oração com eles, termina a ceia, eles vão para o jardim, o Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. Então ali Jesus já estava passando as últimas orientações aos discípulos. Tanto que ele diz ali: olha, quando eu houver ressuscitado, depois de eu houver ressuscitado, eu vou adiante de vós, eu vou aparecer para vocês, eu vou conversar com vocês lá na Galileia. Por isso que tem aquela passagem lá em João, que eles estão na beira do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar, o mar da Galileia também, é o mesmo mar. E Jesus aparece na praia, enfim. Mas vamos para cá, lá já é uma outra pregação. Vamos para aqui, vamos concentrar nessa daqui. Essa daqui tem essa passagem, envolve diversas situações que aqueles discípulos viveram, e principalmente de Pedro. Amém, meus amados? Então, tudo aquilo ali era antes de Jesus ser preso. Depois desse episódio, Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar. E naquele momento, Jesus aflito, muito aflito, uma angústia tremenda, ele chega a suar sangue. Na ciência ou biologicamente, o nosso corpo pode chegar a este estado, mas para uma pessoa normal como nós, um humano normal, já seria um altíssimo grau de estresse que, acredito eu, como professor de biologia, que um ser humano comum ele não aguentaria. Eu acho que ali um ser humano ele já estaria desmaiando, ou se um outro for um pouco mais forte, ele possa ser que exale alguma gota de sangue. Mas Jesus não era um humano normal, Jesus era um super-humano.
E de tudo aquilo ali, de tudo de ter passado, Pedro, ele como um menino travesso, podemos dizer assim: não, Senhor, eu jamais vou te negar, eu jamais me escandalizarei de ti de forma alguma, não. Aí Jesus, que ele é Jesus, sendo o Filho de Deus, nosso único Salvador, diz: Pedro, para com isso, Pedro. Não, Senhor, não vou te negar de forma alguma, eu vou te defender. Eu vou morrer contigo. Se o Senhor tiver que ser preso, eu também vou preso com o Senhor, de forma alguma. Pedro, não é assim não. Não, Senhor, de forma alguma. De maneira nenhuma. Se for necessário, eu vou morrer contigo. Jesus diz: Pedro, Pedro, já que tu estás pedindo, eu não ia dizer não, mas já que tu estás pedindo, eu vou dizer uma coisa a tu. Eu acho que Pedro diz assim: diz aí, Senhor, o que foi? Pedro, depois que tu me negar, o galo vai cantar 3 vezes. Tu vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. O que, Senhor? Eu estou dizendo a você. Mas, Senhor, Pedro, então Pedro, mede as palavras que tu estás dizendo, Pedro. Mas Pedro era impulsivo. Pedro, podemos dizer assim, Pedro tinha um pavio curto. Pedro poderia agir por impulso. Uns dizem que Pedro tinha um pavio curto, era um pouco explosivo. Não, eu não creio tanto, né? Mas Pedro tinha atitude. Pedro era destemido. Pedro tinha coragem, em que poucos homens até hoje têm. Pedro tinha coragem. E quando chegaram aqueles homens para prender Jesus, por isso que diz: eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque quando chegou aquela guarda do sinédrio, aqueles homens com lanças, com tochas de fogo, porque já era noite, já era madrugada, e Judas vinha com eles, e Jesus se adianta: quem tu procuras? Jesus já sabia que era para ele. Ele já sabia que era para ele. E Jesus, com o intuito de defender os seus, as suas ovelhas, os seus discípulos, os seus amigos, disse: a quem tu procura? Jesus tomou a frente. Como ele toma a frente do teu problema, como tantas vezes Jesus tomou a tua frente para te defender, tomou a frente da tua causa, tomou a frente das tuas dores. E naquele momento Jesus tomou a frente para livrar seus amigos que já estavam dando os passos para trás, com medo, apavorado de serem presos também. E disse: a quem tu procuras? Ele disseram: a Jesus de Nazaré. Disse: pois sou eu. Sou eu. E a palavra de Deus diz que eles olharam um para o outro e deram um passo para trás. E com certeza conversaram: ô Judas, é esse mesmo? E Judas, para fazer sim, do acordo que tinham firmado, eu vou beijar aquele que vocês procuram, eu vou dar um beijo nele. E aí Judas sai e dá um beijo em Jesus e diz: ó, é esse aqui. Aí eles perguntam novamente: nós estamos procurando Jesus o Nazareno. Aí Jesus diz: eu já disse a vocês que sou eu. E aí Pedro foi o único que ficou. Pedro foi o único que ficou com Jesus. Os outros tudo correram, chinelaram, saíram do lugar. Claro, meus amados. Naquele tempo, ser preso, ser levado a um sinédrio por uma questão de religião, era 90% pedir a morte. Eles tinham as leis de Moisés.
Por isso que Jesus falou: eu vim para cumprir as Escrituras. Mas eles não acreditaram. E aí só ficou Pedro. E Pedro, que já estava por trás de Jesus, ele sacou a espada e decepou a orelha de Malco, de um dos sacerdotes, podemos dizer assim, estudante, né? Sacerdote do Sinédrio. E acertou a orelha direita de Malco. E Jesus sabia qual era o propósito de Malco. Sabe qual era o propósito de Malco? Sabe qual era o grande desejo de Malco? Malco queria ser sumo sacerdote. Mas para ser sumo sacerdote, as leis diziam naquela época que o corpo humano do homem ele tem que ser perfeito. Não pode faltar nenhum membro do corpo. Você tem que ter a mão perfeita, os 5 dedos da mão direita e da esquerda, dos pés e assim por diante. E Pedro tinha acertado a orelha direita de Malco. Então ali, o sonho de Malco estava indo por água abaixo, porque a sua orelha estava no chão, tinha se separado do corpo por causa da espada de Pedro. E Jesus disse: Pedro, não é assim, Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Até aquele momento, amados irmãos, Pedro ainda andava com a espada na bainha. Vocês sabiam disso? Até aquele momento, Pedro ainda andava com a espada na cintura. Pedro só veio cair em si quando Cristo ressuscitou. E uma outra grande transformação que ele vai passar daqui a pouquinho. Daqui umas horas mais adiante é que Pedro vai cair em si. E aí Jesus apanhou a orelha de Malco, acredito eu que suja de areia, limpou e transplantou novamente a orelha de Malco. Fez um transplante ali, o último milagre, podemos dizer assim, na vista daqueles homens. Jesus ainda vivo, fez ali, naquele momento, naquela noite escura, naquela noite tenebrosa. E ali levaram o nosso Senhor, amarraram Jesus e desceram até o Sinédrio. E Pedro começou a seguir Jesus de longe, sempre acompanhando. E ali Pedro começou a observar de longe que Jesus tinha descido para o Sinédrio. A noite era fria e ali havia algumas pessoas. A noite estava muito fria. Pedro procura, a palavra de Deus diz que Pedro procura a fogueira para se aquecer um pouco. E uma das servas diz: tu estavas com ele. Jesus disse: não. Jesus não, perdoe. Pedro disse: não, eu nem conheço esse homem. E ali passa mais um pouco, uma outra senhora diz: ora, tu não é um deles? Não, eu não conheço este homem. E na terceira vez, lá está escrito em Lucas 22, 61, diz assim: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor. Por quê? Porque antes uma outra pessoa disse assim: ora, verdadeiramente tu estava com ele, porque a tua fala te denuncia que tu estavas com Jesus, que tu és um discípulo de Jesus. Sim, a tua fala te denuncia, porque quando a gente anda com Cristo, a gente fala diferente. Quando a gente anda com Jesus, o teu andar é diferente, o teu comportamento é diferente. Quando a gente tem Cristo no coração, nosso único Salvador, Jesus, as tuas roupas são diferentes, o teu calçado é diferente, o teu agir é diferente, o teu pensar.
E o teu falar muda quando nós estamos na presença do Senhor. Por isso que aquela pessoa disse: a tua fala te denuncia, Pedro, tu és um dele. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Ó Senhor, porque quando a gente ama com Cristo, a nossa fala é diferente, o nosso amor é maior, a nossa consciência é maior, o nosso desejo de fazer o que Cristo nos pede, o que Cristo nos manda fazer. Sejais pequeninos, porque desse é o reino de Deus. É assim que quando a gente anda com Cristo, quando a gente anda com Cristo Jesus, até o nosso falar muda. E ali, Pedro ouvindo tudo aquilo ali, Lucas 22, 61 disse: virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Vocês já imaginaram o sentimento que Pedro teve nesse momento? Após já ter negado 2 vezes, Pedro ainda não tinha despertado que o próprio mestre já tinha dito para ele: Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Já tinha negado 2 e Pedro ainda não tinha se dado conta disso. Aí em Lucas 22, 61 disse: e virando-se o Senhor e olhou para Pedro. Imagine a sensação, a angústia, a amargura, vendo seu mestre, o Filho de Deus, preso, amarrado, já tinha sido esbofeteado, esmurrado, cuspido. E Jesus olhou para Pedro e disse: estás vendo, Pedro, o que eu tinha te dito? Que tu irias me negar 3 vezes. E ali o galo cantou. E ali o galo cantou. E continuando disse: e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas a transformação, meus amados, não está aí. Se nós formos para o versículo 62, e diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Rica na Manai, Churi canta lá. E Pedro chorou amargamente, porque Jesus olhou para ele e disse: estás vendo, Pedro, o que eu tinha te dito? Jesus está olhando para você nesse momento e está dizendo assim: eu estou aqui, não estou mais amarrado, tudo aquilo se passou, estou aqui de braços abertos e estou olhando para você. Venha a mim e segue-me. Eu quero continuar olhando para ti. Segue as minhas palavras, segue os meus passos. Eu quero continuar olhando para ti. Eu quero continuar tomando a frente dos teus problemas, das tuas dores. E ali Pedro, a restauração de Pedro foi ali. E Pedro chorou amargamente. Foi um choro mesclado com acidez. Foi um choro absinto, um choro desagradável. Podemos dizer que foi um choro repulsivo. Não é um choro de uma repugnância, é um choro de ânsia. Foi um choro de vendo que o teu orgulho, o orgulho de Pedro ali, acabou-se ali.
O orgulho de Pedro acabou-se naquele momento. Porque o coração, é do coração que saem os maus pensamentos. Está escrito em Mateus 15. É de lá onde sai a falsidade, o homicídio, todos os pensamentos eróticos, os pensamentos de imoralidade sexual, de furto, de calúnia, de imundícia. Sai tudo do coração. E ali houve uma restauração. Pedro diz que a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Pedro estava reconhecendo, meus amados irmãos, que nós não somos de ferro, nem aço, nem bronze, nem prata, nem ouro. Nós somos de barro. Nós somos de barro. Aquele choro foi um choro de falecimento de caráter. Pedro achava que era forte, que era impulsivo, mas nós somos barro. Nós não somos de ferro. Não tem metal que nos compare, nós somos mero barro. E do barro a gente vai voltar. Nós somos pó da terra. E ali Pedro deve ter sido atido em sua consciência, em sua memória, de dizer: eu andei 3 anos de minha vida com o Salvador do mundo. Eu andei 3 anos da minha vida com o Libertador. Ele vai tomar todos os pecados do mundo. Pedro deve ter pensado assim. E se lembrando dos momentos felizes que ele passou com Jesus, dos momentos de ira que ele teve com Cristo, quando ele chegou do mar, já estava lavando a rede, diz: Pedro, vamos voltar. O que, Senhor? Nós acabamos de voltar e não pegamos nada, esse homem está pedindo para a gente voltar. E Pedro deve ter pensado assim: e eu gritei com ele. Hoje ele está ali, foi esmurrado, foi esbofeteado e foi cuspido por mim e por você. E eu gritei com ele. Da última vez, eu ceiei com ele. E na minha cabeça ele disse assim: um de vocês vai me trair. E ele disse: será que sou eu? O João também disse: será que sou eu? Por que eu não sentei perto dele na última ceia? Será que ele pensou assim? E continuando, disse: ele curou minha sogra, eu recebi ele na minha casa se encheu de gente, foi aquela alegria. E realmente eu agi como uma criança mimada, onde ele disse assim: tu me negarás, Pedro, 3 vezes. E eu não acreditei. Por isso que ele chorou amargamente. Pedro andava com Jesus, mas dentro de si, ele achava que Jesus era um guerreiro, era um homem que ia pegar uma espada, pegar um escudo e livrar aquela situação, aquela opressão romana. Mas a luta de Jesus era diferente, não era com espada nem com escudo. A armadura de Cristo é diferente. As nossas lutas são diferentes. A nossa luta é espiritual. Lá em 2 Coríntios, o próprio Paulo fala justamente dessa nossa força, porque nós somos barro e do barro nós iremos voltar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e 6, diz assim, que não que sejamos capazes, olha aí, não que sejamos capazes, sim, nós podemos ser capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos,
Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha Paulo aí confirmando. A nossa capacidade vem de Deus. O versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Cada um de nós, amados irmãos, somos ministros de um novo testamento, ministro da palavra de Deus, ministro de um novo testamento que Jesus veio a esse mundo para salvar a minha e a tua alma. Ele tomou a frente dos teus problemas, ele tomou a frente dos teus pecados, e nenhuma ovelha dele se perdeu, a palavra de Deus fala assim. Porque ele tomou a frente, ele pegou os teus pecados e se redimiu por mim e por você, meus amados irmãos. E o versículo continua, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Quando nós andamos com o Espírito, junto com a presença de Cristo, o teu espírito é vivificado, a tua alma é edificada, a tua alma fica viva, se torna alma vivente novamente, a tua coragem vem à flor da pele. Pedro tinha essa coragem. No barco, quando Jesus foi caminhando por cima do mar, todos os discípulos disseram, é um fantasma. Pedro não, Pedro disse, se és tu, eu vou aí contigo. Foi o único que disse isso. Olha a coragem de Pedro. Os outros ficaram com medo, até mesmo pode ter sido ficado no recanto do barco. Pedro disse, ei Senhor, agora se for tu, eu vou aí. E Jesus disse, vem Pedro. Vem Pedro. Venham para os pés de Jesus. Vem como tu estás. Vem como tu estás. As Escrituras nos ensinam que é possível substituir várias coisas em nossas vidas através de Cristo Jesus. A nossa insuficiência, Cristo te dá suficiência. Cristo te dá coragem. Vai substituir o teu orgulho pela humildade em Cristo Jesus. Vai substituindo o teu destempero, o teu descontrole, o teu pavio curto pela mansidão de Cristo Jesus. Através de Cristo também pode trocar o teu ódio pelo amor e pela aceitação do próximo. Pedro chorou amargamente porque ele confiou em si mesmo. E esse detrimento da sua confiança em Cristo Jesus, aí ele veio entender que nós só temos força através dele. Ele não testemunhou de Jesus em meio às pressões. Não. Porque diante de Cristo ele foi revelado nas Escrituras, onde podemos chorar amargamente quando fazemos a sua vontade, mas a gente chora de alegria. Amém, meus amados irmãos? Que o nosso choro seja fruto da nossa comunhão íntima com o Senhor Jesus, porque assim somos bem-aventurados. Mateus 5, versículo 4. Amém, meus amados irmãos? Venham para Jesus. Deus abençoe a todos que ouviram e assistiram esse vídeo até aqui. No nome de Jesus.